E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olha lá, nossa aula de bioenergética. Nós vamos falar hoje da importância da energia para a vida, vamos falar da respiração anaeróbia, também chamada de fermentação, e da respiração aeróbia. Lá no canal nós também temos um vídeo falando sobre a fotossíntese. Então vamos lá. Qual é a importância da energia para a vida? Nós sabemos que a energia é um dos fatores limitantes das atividades dos seres vivos, né? Então, de uma certa maneira, nós temos que a energia, a obtenção de energia é um fator extremamente importante. Para que a gente possa contextualizar, vamos fazer um balanço histórico da energia. Se nós pensarmos nos primeiros seres vivos que surgiram no planeta, segundo a teoria heterotrófica, eles eram organismos procariontes heterotróficos que viviam no meio aquático e retiravam desse meio aquático a sua energia por intermédio de nutrientes que eram formados na atmosfera e se acumulavam nesse meio aquático. Como eram organismos extremamente simples, consequentemente o processo também energético era simples. Nós podemos dizer que ele se assemelharia ao que nós temos hoje com o processo de respiração anaeróbia, o processo de fermentação. Dessa maneira, nós sabemos que o processo de fermentação ele libera CO2. Então, ao longo de alguns bilhões de anos, o CO2 foi sendo liberado na atmosfera e foi se acumulando. Foi nesse período, ao final desse período, que surgiram os primeiros organismos autótrofos, também procariontes. Esses organismos teriam a capacidade de sintetizar compostos orgânicos através de um processo fotossintético. Mas aí vem a pergunta: mas fotossíntese eu não preciso de CO2? Justamente o CO2 que foi sendo ao longo de bilhões de anos acumulado na atmosfera pela atividade dos heterótrofos que realizavam a respiração anaeróbia. Então esse processo, ele não foi um processo rápido, foi um processo muito longo. E foi longo também o período que esses autótrofos fotossintetizantes ficaram liberando na atmosfera oxigênio, e esse oxigênio tornou-se possível a sobrevivência de heterótrofos que utilizavam esse gás graças ao seu poder oxidante. Essa molécula permitiu com que eles tivessem um processo energético ainda mais com maior rendimento. Esse processo é o que nós chamamos de respiração aeróbia. Então, a transição nós teríamos dos heterótrofos fermentadores, os autótrofos e finalmente aqueles que apresentam respiração aeróbia. Hoje nós temos bactérias e alguns fungos que utilizam a fermentação como processo energético, as algas e as plantas que são autótrofos e os demais heterótrofos, bactérias, fungos, protozoários, animais que realizam a respiração aeróbia, que é o processo mais eficiente de obtenção de energia. E já que ele é eficiente, esses organismos passam a ter uma complexidade maior, como culmina no grupo dos animais. É, mas a figura central desse processo que nós observamos quando nós falamos em energia é a presença da glicose. A glicose é um composto, é um carboidrato altamente energético que, entre a ligação dos seus átomos, contém uma grande energia, e a quebra dessas ligações libera essa energia e nos dá como resíduo do seu processo de quebra máximo a presença de gás carbônico e de
água. Essa energia das ligações dos átomos da glicose vão ser utilizadas nas reações, nas atividades metabólicas. Lembrando que metabolismo nada mais é o conjunto das reações de síntese, que nós chamamos de anabolismo, e as reações de quebra de substâncias, o catabolismo. Então, em todo processo metabólico, nós vamos observar que há necessidade de energia. As duas modalidades, tanto o catabolismo como o anabolismo, elas são fundamentais para a sobrevivência, para a manutenção da vida de qualquer ser vivo. Aqui nós temos a molécula de glicose, mostrando como que é a sua estrutura química. Mas a energia da glicose, ela vai diretamente à célula? Não, ela não vai diretamente. Nós temos uma substância que consegue transportar essa energia de forma muito mais rápida, porém ela não vai ser, ela não vai trazer direto da glicose. Ela pega da glicose e leva até a célula. A célula não tem um contato direto. Nós poderíamos fazer uma analogia que a glicose é uma grande quantidade de dinheiro. O ATP é uma nota. É muito mais fácil você levar uma nota do que levar um volume grande de dinheiro, mas ela tem grande quantidade de energia. Pensando no ATP, o ATP é uma molécula que tem um papel significativo porque ela é uma molécula que ela perde energia, mas ela pode ser novamente recarregada. ATP é uma sigla de adenosina trifosfato. Ela é um reservatório temporário da energia. Ela vai até o local que necessita de energia, deixa essa energia, e quando ela deixa a energia, ela se converte em uma outra substância denominada ADP, adenosina difosfato. A diferença entre o ATP e o ADP é a quantidade de fosfatos. No ATP nós temos 3 fosfatos, no ADP 2 fosfatos. E é essa ligação dos fosfatos que tem a energia. Então, ao ser rompida a ligação de fosfato, como nós podemos observar, aqui nós temos o ATP, nós observamos os 3 fosfatos. Ao romper uma ligação dessa, nós vamos ter energia disponível para a realização de um trabalho celular. Ao mesmo tempo que a energia foi deixada, nós vamos ter o ADP, repare que agora ela tem só 2 ligações fosfato e libera um fosfato inorgânico. Então, no processo de recebimento de energia, quando nós quebramos a glicose, por exemplo, ou mesmo lá no processo fotossintético, nós vamos unir esse fosfato inorgânico ao ADP e vamos retomar a estrutura do ATP. É como se nós tivéssemos uma pilha carregada, que seria o ATP, utilizamos essa pilha, ela se descarrega e eu carrego novamente, coloco numa tomada essa pilha para ela recarregar. A atividade faz com que nós utilizemos o ATP, quebremos essa molécula, e o ADP nós iremos recarregá-la com a energia da quebra dos alimentos ou a energia da luz. Então, a ligação do ADP com o fosfato ela é irreversível. Se eu tiver energia disponível da quebra da glicose ou da luz, eu consigo unir o ADP mais o fosfato inorgânico. Volto a ter o ATP. Quebrando o ATP, liberando essa energia, nós temos a estrutura do ADP novamente. Nós conseguimos observar nesse vídeo a enzima chamada de ATP sintase, essa enzima que é responsável pela formação do ATP. A formação do ATP está intimamente relacionada com a presença de hidrogênio, de
prótons, na verdade. Nós vamos observar que é uma nanomáquina. Na porção superior, nós vemos a chegada de prótons. Esses prótons, ao chegarem, movimenta a estrutura denominada rotor. Nós temos então um canal de entrada, os prótons se ligam e produzem esse movimento. Repare que aqui nós temos um movimento horário. Esse movimento ele vai ser transmitido. Aqui nós estamos mostrando a saída dos prótons que já deixaram a sua energia. Nós vamos observar que existe uma transmissão desse movimento. Temos um eixo e a transmissão desse movimento vai levar energia que nós vamos observar através da ATPase. Olha, a chegada do ADP mais o fosfato inorgânico, a energia vai ser transmitida e sairá uma molécula de ATP. Então essa estrutura ela é fundamental para que nós tenhamos a formação de ATP no interior da célula. É um processo enzimático. Então, é dessa maneira que nós temos o ATP. Mas como eu consigo carregar o ADP, promover a ligação do ADP com o fosfato inorgânico? Nós vamos observar, são 3 processos, agora nós falaremos de 2, falaremos da respiração anaeróbia e da respiração aeróbia. Na fermentação, que também é chamada de respiração anaeróbia, nós vamos ter o processo ocorrendo da seguinte maneira: a fermentação ela vai promover a liberação de energia, porém não há participação do oxigênio. Nós vamos ter a quebra da glicose, que nós vamos chamar de glicólise. Esse processo ocorre no citoplasma celular, porém a respiração anaeróbia, a fermentação, ela promove uma quebra parcial da glicose. Nós vamos ter a liberação de gases, no caso o gás carbônico, e vamos ter também ao final do processo de respiração anaeróbio um resíduo de ainda grande tamanho molecular e que ainda apresenta energia. Então é uma quebra parcial da glicose. Então a molécula de glicose ela vai ser no processo da glicólise quebrado até 2 moléculas de ácido pirúvico. O ácido pirúvico é um composto que apresenta 3 carbonos. Nós vamos ter liberação de hidrogênio, de energia, e esse hidrogênio nós vamos observar que ele se combina com um aceptor intermediário de elétrons, que é o NAD, chamado de nicotinamida adenina dinucleotídeo, e formará o NADH2. Então nós observamos aqui a glicose, que ela vai ser quebrada, gasta-se ATP no início do processo, formaremos 2 moléculas de aldeído fosfoglicérico até 2 moléculas de ácido pirúvico. Em cada molécula de ácido pirúvico, que ela é o resultado da transformação do aldeído fosfoglicérico, nós vamos ter a formação de um NADH2 e de 2 ATPs. Como nós temos 2 ácidos pirúvicos, nós vamos ter a formação de 4 ATPs. Mas repare, para iniciar o processo, necessitamos de 2 ATPs. E agora produzimos 4. Nós teremos um saldo final de 2 ATPs nesse processo. Então, o processo de respiração anaeróbia, o processo de fermentação, tem como saldo final 2 ATPs. A fermentação, a respiração anaeróbia, ela pode ocorrer de 3
maneiras, são 3 processos: é a fermentação alcoólica, a fermentação lática e a fermentação acética. A fermentação alcoólica, nós vamos observar que algumas bactérias, leveduras, fermentam a glicose. Esse processo de fermentação está resumido nessa imagem. O que nós vimos anteriormente, nós vimos até o ácido pirúvico. Aqui mostra-se o resultado já feito todo o cálculo. Vamos ter um saldo de 2 ATPs e 2 NADH2. Cada molécula de ácido pirúvico irá perder um CO2. Então essa perda de CO2 levará à formação de um álcool, que é o etanol. É o mesmo etanol que utilizamos como combustível nos veículos automotores. Repare que ele ainda tem energia, a energia que é utilizada para a movimentação desse veículo. Outro processo de fermentação é a fermentação lática. A fermentação lática ela é realizada pelos lactobacilos e também realizado no organismo humano, que nós vamos falar brevemente. Esse processo, nós vamos ter a molécula de ácido pirúvico vai ser convertida em ácido lático. Esse processo, nós vamos ver que ocorrerá um abaixamento do pH, levando à coagulação, por exemplo, das proteínas do leite. Isso é utilizado para a fabricação de iogurte, para a fabricação de queijos. Então, observando aqui, o processo até o ácido pirúvico é o mesmo, porém será utilizado aí os hidrogênios transportados pelo NADH2. Nós vamos ter no final do processo o ácido lático. Esse processo de fermentação lática também ocorre nos humanos. De que maneira? Sabe aquele dia que você vai praticar atividade física e o seu condicionamento físico não está tão legal e você resolve praticar atividade em grande intensidade? Essa prática de atividade, os músculos necessitam de um aporte de oxigênio para que realize a respiração aeróbia. Porém, a demanda energética é maior do que o organismo consegue produzir através da respiração aeróbia. O que as células do músculo fazem? Elas começam a fazer a respiração anaeróbia, a fermentação, juntamente com a respiração aeróbia. E esse processo de fermentação leva a um acúmulo de ácido lático. Então a fibra, nós vamos ter acúmulo de ácido lático nas fibras musculares, é o que no dia seguinte nós sentimos aquela dor muscular, quando nós movimentamos, as fibras estão feridas. Então esse processo faz com que por falta de oxigênio e uma demanda energética muito grande, o nosso organismo, pela respiração aeróbia, não supre tudo aquilo que é necessário. Parte-se para um plano B, que é a respiração anaeróbia. Parte desse ácido lático, ele vai cair na circulação sanguínea e lá no fígado ele vai ser convertido em ácido pirúvico. O último tipo de fermentação é a fermentação acética, que tem como processo, como substância final, o ácido acético. O ácido acético é o que nós conhecemos popularmente como vinagre. Então nós observamos nessa imagem a glicose sendo quebrada até ácido pirúvico. De ácido pirúvico ela é convertida em etanol e aí pela ação de um tipo de bactéria chamado Acetobacter transformará o etanol em ácido acético. Então um vinho, quando ele azeda, é porque existe a presença de Acetobacter. Essa foi a respiração anaeróbia. Como o oxigênio pode modificar esse processo? A respiração aeróbia, ela tem um processo mais complexo. Então, o processo que nós observamos, que é o processo de
fermentativo, ele não quebra totalmente a glicose. Já a respiração aeróbia, ela consegue, a partir daquele ácido pirúvico, continuar o processo de degradação. E essa degradação completa, nós vamos chegar a compostos que têm muito pouca energia, que será o gás carbônico e a água. O rendimento energético da quebra completa da glicose é muito maior. Nós vamos ter lá na respiração anaeróbia a formação de 2 ATPs. Nesse caso, nós vamos chegar entre 36 e 38 ATPs por molécula de glicose. Repare que o rendimento ele pode ser 18 ou até 19 vezes maior do que a fermentação. Nós não vamos ver todos os passos, mas nós temos desde a glicose até o processo final em que nós teremos o gás carbônico e a água, nós temos em torno de 70 passos metabólicos, com enzimas que farão a mediação de todos esses passos metabólicos. E quais são as etapas da quebra da glicose? A primeira nós já vimos, que é a glicólise. Para a continuidade a partir do ácido pirúvico, nós teremos o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Repare que nas células eucarióticas, o processo do ciclo de Krebs e da cadeia respiratória ocorre na mitocôndria. Até então nós continuamos tendo a glicólise ocorrendo no citoplasma e o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória serão realizadas na mitocôndria. Nós vamos encontrar o ciclo de Krebs também conhecido como ciclo do ácido cítrico e cadeia respiratória conhecida como fosforilação oxidativa. Então vamos lá, a glicólise. A glicólise nós já vimos. Da glicólise, o que nós temos que tirar como importante desse processo é que ao final dela, quando nós temos as duas moléculas de ácido pirúvico, nós teremos a formação direta de 2 ATPs e a formação de 2 transportadores de hidrogênio, que são os 2 NADH2. Seguindo aqui aqueles programas de culinária, reserve esses 2 NADH2, eles serão usados mais para frente. Passando a glicólise, nós vamos ter o ciclo de Krebs. No ciclo de Krebs, esse ácido pirúvico ele terá que entrar na mitocôndria. Porém, ele não consegue atravessar as membranas da mitocôndria. Ele precisa se associar a uma substância chamada coenzima A. Essa associação com a coenzima A, ele vai liberar hidrogênios que vão ser capturados pelo NAD, formando NADH2, que também será usado mais para frente. Esse processo, essa associação entre o ácido pirúvico e a coenzima A, além do hidrogênio, também terá a perda de gás carbônico, formará um composto chamado acetilcoenzima A, ou simplesmente acetil-CoA. Então, nessa imagem, nós conseguimos observar o processo. O ácido pirúvico, nós vamos ter a formação de NADH2 pela perda de 2 hidrogênios e a perda de uma molécula de gás carbônico e a associação com a coenzima. Vamos ter o acetilcoenzima A. Repare que agora ele tem 2 carbonos. Quando ele adentra a mitocôndria, ele vai se ligar a um ácido oxalacético que tem 4 carbonos. Nesse momento, ela perde a coenzima só serviu para que entrasse na mitocôndria. E nós vamos ter a formação do citrato ou ácido cítrico. A quebra do ácido cítrico até retornar à estrutura de oxalacético, ele perde
carbono, formando CO2, e ele vai perder 4, em 4 passagens perderá hidrogênio. Então nós vamos ter um hidrogênio e formação de um NADH2 na passagem de citrato para cetoglutarato. De cetoglutarato para succinato, perde-se mais hidrogênio, formando mais um NADH2. De succinato para fumarato, nós vamos ter aqui um outro aceptor, que se chama FAD, que é flavina adenina dinucleotídeo. Ele também é um transportador de hidrogênio, assim como o NAD. Na passagem de malato para oxalacético, perdemos mais hidrogênio e mais formação de NAD. Nós estamos vendo aqui esse processo do ciclo de Krebs de um ácido pirúvico, mas é importante a gente recordar que cada molécula de glicose forma 2 ácidos pirúvicos. Então nós vamos ter aqui, se temos 3 NAD nesse processo, no processo todo teremos 6 NAD. Se tem um FAD, nós teremos 2 FAD. Aquela transformação, esse NAD que foi do processo de transformação de ácido pirúvico para acetilcoenzima A, aqui aparece uma vez, mas no processo nós teremos 2. E diretamente do ciclo de Krebs será formado um ATP para cada ciclo, como são 2 ATPs. Então, se nós observarmos todo esse processo, nós vamos ter a formação de NADH2, de FADH2, diretamente a formação de uma molécula de ATP e a liberação de CO2. Esse CO2 liberado é o mesmo CO2 que nós eliminamos no nosso processo de expiração. Então repare que o CO2 sai da estrutura mitocondrial para o meio externo através da nossa expiração. Qual é a importância do ciclo de Krebs? Quando nós pensamos, nós já estamos vendo uma importância que é participar da quebra, né, da molécula de glicose a partir lá do acetil-CoA. Mas o ciclo de Krebs é o ponto de convergência de outras dois processos metabólicos, que é o processo da quebra e também da construção de lipídios, que nós chamamos de biossíntese dos ácidos graxos, e também do processo relacionado às proteínas. Então ele é um ponto de convergência entre carboidrato, que nós estamos vendo a glicose, os lipídios e também das proteínas. É de suma importância esse ciclo para a realização tanto dos processos anabólicos como de processos catabólicos. Finalizando, nós temos a cadeia respiratória ou a fosforilação oxidativa. É interessante a gente entender o termo fosforilação, que seria colocar fósforo. Se nós pararmos para pensar que o ADP, quando ele se liga a um fosfato inorgânico, eu estou colocando fósforo, então eu estou fosforilando. E quem vai participar desse processo? O oxigênio, por isso que é fosforilação oxidativa, na presença de oxigênio. O oxigênio ele terá o papel de aceptor final do hidrogênio. Hidrogênio esse que foi transportado pelo NADH2 e pelo FADH2. Olha que bacana, aquilo que eu disse no início, ó, reserve que nós vamos usar mais para frente, agora ele vai ser utilizado. Então, o destino final de todos os hidrogênios, desde lá da glicólise, do ciclo de Krebs, será aqui na cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa. O que vai acontecer? Esses hidrogênios que vão ser liberados, eles passam
O processo final dele, o destino final é se combinar com oxigênio para a formação de molécula de água. Porém, se ele se combinasse diretamente, nós perderíamos uma grande quantidade de energia. Essa energia ela vai sendo retirada aos poucos por uma cadeia de aceptores intermediários que nós chamamos de citocromos. Os citocromos vão retirando a energia do hidrogênio até o ponto de esgotá-la, e quando o hidrogênio já está sem energia, aí sim ele se combina com o oxigênio, que é o destino final do hidrogênio. Nós conseguimos observar nessa imagem que o NAD ele tem um nível energético maior do que o FAD. Portanto, um NAD consegue liberar energia suficiente para a formação de 3 ATPs, passando pela cadeia de citocromos. Já o FAD, ele tem uma energia menor, ele só consegue formar 2 ATPs. E todo o hidrogênio, tanto do NAD como do FAD, ao final do processo já descarregado, se combina ao oxigênio, formando a molécula de água. Então, uma molécula de NAD, H2, consegue formar 3 ATPs. Uma molécula de FAD consegue formar 2 ATPs. Tem energia suficiente para formar 2 ATPs. É o que nós estamos vendo nessa tela. Eles como aceptores finais. O NAD vai se combinar com meio oxigênio, formando 3 ATPs, se combinando com meio oxigênio, com 3 ADPs, com 3 fosfato inorgânico, vai formar uma molécula de água, 3 ATPs, e vai liberar esse NAD agora sozinho, sem o hidrogênio. Já o FAD, os reagentes, nós vamos ter um FADH2, meia molécula de oxigênio, 2 ADPs e 2 fosfato, que dará uma molécula de água, 2 ATPs e um FAD. Então, ela é um processo que vai perdendo energia naquela cadeia de citocromos, como nós observamos na imagem anterior. Então, aqui mostrando como que é esse processo de perda de energia, como isso ocorre na região da mitocôndria, nas membranas da mitocôndria. Então, é a cadeia de elétrons, e aqui nós temos aquela estrutura, aquela nanomáquina que nós vimos para a formação do ATP. Aqueles hidrogênios que chegavam são os hidrogênios oriundos do NAD e do FAD. E a contabilidade energética? Nós vamos observar que todos os ATPs que são produzidos diretamente na glicólise, no ciclo de Krebs, todos os NADH2, FADH2 que vão lá para a cadeia respiratória, eles gerarão ATP. Então nós temos duas possibilidades, podendo gerar entre 36 e 38 ATPs. Como que tem essa diferença? Nessa imagem, nós vamos observar uma estrutura gerando 36 ATPs. Então acompanhem comigo. Diretamente nós vamos ter 2 ATPs na glicólise e 2 ATPs no ciclo de Krebs, portanto 4 ATPs diretos do processo. Quais vão ser os indiretos que serão produzidos lá na fosforilação oxidativa, na cadeia respiratória? A glicólise produz 2 NAD H2. Na passagem de ácido pirúvico para acetil-CoA, nós temos um saldo de 2 também. O ciclo de Krebs produz em cada ciclo 3, como são 2 ciclos, 6 NADH2. Cada ciclo produz um FADH2, aqui a gente tem 2 ciclos, 2 FAD. Se fizermos as contas, olha lá, 2 vezes 3, 6. 6 vezes 3, 18. 2 vezes 2, 4. Lembrando que o FAD só produz 2. Mas se nós olharmos aqui, esses 2 NAD não estão produzindo 4 ATP, 6 ATPs, mas sim 4.
Onde estão os outros dois? Esses dois, em alguns tipos de célula, a passagem do NAD que está lá, esse NAD veio lá da glicólise, está lá no hialoplasma, para que ele passe para o interior da mitocôndria, ele gasta 1 ATP. Então, cada molécula gastaria 1 ATP. Já que ela renderia 3, ela passa a ter um rendimento de 2. Isso, nessa situação em que ela está pagando esse pedágio para entrar na mitocôndria, produziria 32 ATPs. 32 com 4, 36 ATPs. E as células que não têm esse pagamento de pedágio? Nós vamos ter 6 aqui. Fazendo as contas, teremos 34 com mais 4, 38 ATPs. Por isso que nós temos essa variação entre 36 e 38 ATPs. Aqui nós conseguimos observar um resumo do processo de respiração aeróbia. A glicólise que ocorre no hialoplasma, o NAD entrando o composto, aqui mostrando 3 carbonos, o ácido pirúvico, que ele vai se transformar em acetil-CoA, 2 carbonos, entrando no ciclo de Krebs. Repare, saindo gás carbônico, formação de NAD, de FAD, que vão lá para a crista mitocondrial, em que ocorre o processo da cadeia respiratória. Nós vamos perdendo energia do elétron na cadeia de citocromos, formando ATP, até que o hidrogênio, já sem energia, se combina com o oxigênio, formando água. Então esse é o processo, aqui um resumo do processo da respiração aeróbia. Galera, é isso aí. Vimos os processos de respiração. Temos lá no canal também um vídeo sobre a fotossíntese. Abração para vocês. Vou deixar lá na descrição o link dessa apresentação que está lá no Prezi. Valeu, um abraço.